Olá, amigos e amigas da Associação Regina Fidem, meu nome é Odair Gutierrez e esse é o programa Padre Pio. Mas hoje nós vamos falar de uma coisa pouco conhecida do Padre Pio, e que é a obediência do Padre Pio, como era séria a obediência. Eu conheço uma história de Santa Catarina de Bolonha, cujo corpo está incorrupto na cidade de Bolonha, e depois de alguns anos que ela estava morta, etc., quando foram abrir a sepultura dela, o corpo dela estava totalmente flácido. Não só ela estava incorrupta, como o corpo estava sem qualquer tipo de rigidez. E pelo fato de estar flácido, a superiora mandou colocá-la no trono da abadesa, né? E mandou colocá-la a superiora do convento, né? Da época que foi feita aquela exumação, colocou Santa Catarina de Bolonha no coisa. E ela, evidentemente, o corpo estava flácido, ela caía. E era uma regra da época, que devia ser de hoje também, porque é uma coisa muito bonita, mas as senhoras sempre se sentavam sem encostar o espaldar na cadeira, né? Mas Santa Catarina, o corpo estava flácido. Então a superiora, por uma inspiração de Deus, ela deu ordem a Santa Catarina. Santa Catarina estava morta. Ela deu ordem em nome da santa obediência para que ela ficasse certa no trono. Imediatamente o cadáver dela se colocou em situação ereta e está lá até hoje. Está lá até hoje. Santa Catarina de Bolonha, ela tem uma marca no rosto, que é uma vez que apareceu o menino Jesus para ela e beijou o rosto dela. E essa marca ficou no rosto dela. Olha só que coisa bonita. Então, quem for a Bolonha, não deixe de perguntar onde é que está o corpo da... se eu não me engano, está no convento das Clarissas. É que eu fui há muitos anos. Eu fui lá quando eu tinha ainda, para vocês terem uma ideia, quando eu tinha ainda 19 anos. Tem chão isso aí, que não é brincadeira. Bom, eu espero que eles também não tenham modificado a igreja, feito aquelas coisas assim que tornam a gente impossível ter acesso às relíquias e aos santos, né? Em alguns lugares isso tem acontecido. Bom, hoje nós vamos falar então da obediência do Padre Pio, né? E uma coisa de uma forma muito espetacular. O Padre Pio foi ordenado em 1910, né? Quer dizer, ele tinha nascido em 1887, portanto, foi ordenado com 23 anos. E esse episódio se passa durante essa temporada, entre os 23 e 25 anos. Vocês vão ver como ele já era santo. Devido à sua saúde muito debilitada, os superiores do Capuchinho decidiram deixar o Padre Pio, mesmo depois de ordenado, em sua cidade natal, Pietrelcina, ficando assim o arcipreste da cidade responsável por ele. O que é um arcipreste? É quase um bispo, mas às vezes a cidade é pequenininha, então é o padre mais velho, é aquele que tem autoridade moral naqueles vilarejos, né? Um belo dia, foram queixar-se ao arcipreste de que a missa do Padre Pio não acabava nunca. Isso já era famoso, já acontecia com 23 anos. Dom Salvatore, que era o arcipreste, quis certificar-se da verdade da acusação e viu que realmente o jovem padre perdia a noção do tempo, logo que se encontrava no altar. Mergulhado em êxtase, olha só, já tinha êxtase, aqueles êxtases em que a pessoa ela sai por assim dizer, da realidade e ela passa a ter um convívio com Deus e um contato com Deus tão especial que ela muitas vezes até levita, né? De tão forte o poder de um êxtase. E ele, cada vez que rezava a missa, entrava em êxtase na consideração da paixão e morte de nosso Jesus Cristo. Então, mergulhado em êxtase, demorava, deixa eu ver quem é que está lendo esse livro para eu dar o crédito logo aqui, senão eu estou roubando. Foi aquela Maria Vinovska, aquela jornalista que desconfiava do Padre Pio, etc. E depois ela
ela ficou uma das grandes devotas do Padre Pio depois que assistiu à missa. Ela é do livro Padre Pio, o Estigmatizado, de Maria Vinovska. Bom, então vamos lá. Mergulhado em êxtase, demorava infinitamente nos momentos de ação de graça, nos momentos e na ação de graça, enquanto que o bom povo se impacientava. Imagina o sujeito aí naquele banco duro, né? Vira de lado, vira meio de lado, etc. Imagina a criança. O meu pequenininho, ele até é comportado na missa, mas se passar um pouco do tempo, a coisa começa a ficar complicada. O que fazer? O arcipreste se perguntava o que fazer. Porque era uma coisa boa que acontecia. Aquilo acontecia porque ele era santo. Aí o arcipreste teve uma ideia luminosa. Piúcio, ele chamava o Padre Pio de Piúcio, que seria um diminutivo, Piozinho, né? Quer dizer, porque ele era muito jovem e tal. Piúcio, disse-lhe, toma cuidado. Vou te prevenir mentalmente em nome da santa obediência, logo que seja preciso continuar. Ou seja, se você começar a demorar, eu mentalmente vou te mandar uma mensagem para você continuar a missa. Olha só que impressionante, né? O espírito sobrenatural. Ele nem tinha muita fama de santo ainda, como teve no fim da vida, mas o arcipreste já sabia que podia se comunicar com ele pelo pensamento, através do anjo da guarda, etc. É impressionante. E ao mesmo tempo ele disse, quando eu lhe mandar fazer isso, em nome da santa obediência, porque ele devia obediência ao arcipreste. O estratagema deu ótimos resultados. Logo que, no coro, observava que os transportes do Padre Pio se prolongavam em demasia, Dom Salvador transmitia-lhe a ordem de continuar, e o jovem padre obedecia imediatamente. Olha que impressionante, impressionante. Ele compensava depois, claro. Ele rezava a missa rápido, mas compensava depois. De que jeito? Ele, escondido atrás do altar principal, permanecia horas e horas em estado de profundo recolhimento. Profundo recolhimento. Muitas vezes fechavam-no na igreja, sem que de tal se apercebesse. Ou seja, o sacristão ia lá, fechava e não ia olhar atrás do altar se tinha alguém, né? Um dia, o sacristão aflito correu à casa do arcipreste, gritando, o Padre Pio está morto. Realmente, Dom Salvatore encontrou-o estendido no chão, imóvel, sem sentidos, e chamado à ordem pela santa obediência, ergueu-se e abriu os olhos. Ele estava num êxtase tão profundo que o sacristão achou que ele estivesse morto. E o arcipreste foi e deu ordem. É muito parecido com a história de Santa Catarina de Bolonha que eu contei no começo. Deu ordem a ele para levantar. E ele imediatamente. E olha como é interessante. Deus respeita as autoridades intermediárias. Deus podia dizer, você está aqui tendo um êxtase, está em contato comigo, as favas, o outro que está querendo te atrapalhar ou que está te dando uma obediência para parar. Não. Deus respeita. E se o superior dele mandou ele se levantar, Deus aceitou essa interferência, por assim dizer. É muito interessante isso. É muito interessante porque isso mostra todo um princípio pela qual um chefe ou um diretor não deve subestimar a ordem ou seja, passar por cima da ordem que um intermediário deu a um outro funcionário. Não, ele tem que conversar, ele pode fazer, mas desautorizar nunca. E Deus não desautorizava os superiores religiosos. Olha que impressionante. O arcipreste achou mais prudente dar-lhe a chave da igreja. E daí em diante, esforçou-se por passar despercebido. Aí o Padre Pio ganhou a chave da igreja, imagina que colóquios que ele teve com Nosso Senhor, com Nossa Senhora, com os anjos. Deve ter sido uma coisa maravilhosa, maravilhosa. Nada saberíamos acerca destes êxtases se o honesto sacristão não propalasse o fato. O sacristão
saiu por aí falando, né, o que aconteceu, etc. Tal. Imagina uma cidadezinha pequenininha, todo mundo fica sabendo praticamente mais rápido do que nas redes sociais o que acontece, né? Com o penitente tão pouco banal, Dom Salvador devia usar medidas de absoluta circunspecção. Penitente porque o Padre Pio era dirigido dele, né? Mas era tão fora de série, o Dom Salvatore já percebia que ele devia sempre ser muito circunspecto, não devia ficar espalhando nada disso, porque evidentemente isso poderia gerar exageros. E é aquilo que eu sempre falo, é o cuidado que a igreja tem a respeito de aparições, visões e coisa e tal. Tem que ser cuidadoso. Para a sua própria orientação e para o bem do Padre Pio, pedia-lhe para trazer fechadas as cartas do diretor espiritual dos Capuchinhos, Padre Agostinho Lames, se eu não me engano. Olha só, hein? Mas ali, naquele local, ele era o responsável, ele era o superior. Então, me traga fechado essas cartas. É muito puxado, né? O Padre Pio tinha que chegar, receber a carta do diretor espiritual, que muitas vezes tratando de assuntos espirituais, privados, tinha que entregar para o superior dele local a carta fechada. E o superior primeiro lia e depois entregava para o Padre Pio. Impressionante. Mas olha o que aconteceu aqui, e esse fato aqui é muito interessante para a gente entender por que eu precisei gravar tantas vezes esse vídeo. Bom, um dia, depois de rasgar o envelope... eu estava dizendo que dócil como uma criança, o Padre Pio obedecia, entregava. Um dia depois de rasgar o envelope, Dom Salvatore só encontrou uma folha em branco. O Padre Agostinho enganou-se, com certeza. Reclame a carta, disse o arcipreste para ele. Reclame a carta. O Padre Pio respondeu, não se enganou. Foram quei bruti signori, aqueles senhores brutos, é assim que ele se referia ao demônio. Foram os demônios que me pregaram uma peça. Que os demônios apagaram a carta, fizeram qualquer coisa para ficar uma carta em branco, né? E aí o arcipreste pergunta, mas o senhor sabe o que a carta continha? Ele falava, sim, eu sei. E palavra por palavra resumiu tudo o que o diretor lhe escrevera. Ao arcipreste, o caso pareceu demasiado estranho. Escreveu imediatamente ao Padre Agostinho para se informar. Qual não foi o assombro ao saber que realmente Padre Pio adivinhara todo o conteúdo da carta. A carta em branco. Ele olhou e disse, os conselhos que ele está me dando são esses, né? Como a gente deve seguir conselhos, né? Principalmente quando são do Padre Pio. Por isso que eu recomendo que vocês entrem aqui, ó, nesse site aqui, conselhosdopadrepio.com.br, peçam conselhos a ele. Ali tem um banco de dados com milhares de conselhos. E nós fizemos uma programação aleatória, de modo que quando você reza uma Ave Maria e pede um conselho ao Padre Pio, é o Padre Pio que vai escolher lá dentro do sistema. Não tem interferência de máquina nenhuma. Ele vai escolher um conselho para você. E você vai ver como esses conselhos são fenomenais, como eles falam aquilo que a gente precisa ouvir naquele dia. É maravilhoso. Outra vez, foi mais perturbadora a ocorrência. Em lugar do texto, Dom Salvador viu uma enorme mancha de tinta com forma de funil. Arrebatado pela mais santa cólera, o arcipreste pegou no hisope. Hisope é aquele instrumento que o padre usa para aspergir água benta na igreja, né? Aquele é o hisope. Alguns chamam de hisopo, né? E alguns usam as coisas mais horríveis para fazer isso. Quando a igreja... Eu não vou citar, porque senão vocês vão saber quem é que eu quero falar. Mas a igreja recomenda. A igreja é toda feita de cerimonial, de beleza. Por que existe
um instrumento para jogar água benta, para colocar água benta. E o sacristão vai com o baldinho jogando água benta. Isso é igreja de verdade. Eu já vi um caso, eu já soube de um caso, que um padre estava carregando um balde e aspergindo de outra forma, e às tantas ele pegou o balde e jogou na multidão um balde de água. É a coisa mais dessacralizante que pode existir. Um horror que esse padre fez para centenas de almas que estavam ali, vendo-o tratar um sacramental, que é a água benta, dessa forma tão desrespeitosa, como se fosse água de lavar o chão. Não dá, né? Então o padre pegou logo o hisopo e aspergiu no papel sujo, maculado. A mancha logo desapareceu com grande pasmo da sobrinha, testemunha do caso, e que logo o transmitiu às boas mulheres de Petrolina. A sobrinha da Cipreste colocou a rede dela para funcionar ali rapidinho, todo mundo ficou sabendo. Uma história magnífica essa aqui, que eu acho que todos vocês vão gostar muito dessa história. São várias histórias do Padre Pio. Nós não vamos, como eu brinquei no vídeo de ontem, estamos presos ao Padre Pio para sempre, né? Não tem jeito. Nós vamos ter que continuamente falar do Padre Pio. Pessoal, eu os deixo agora com a bênção do Santo Padre Pio e até a próxima. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo, così sia. Saudade de Maria e boa jornada. Em um mundo onde a fé é testada a cada dia, há aqueles que se levantam para espalhar a luz da esperança e da proteção. Hoje, você é convidado a se juntar a esta missão sagrada como um dos filhos protegidos do Padre Pio. Imagine testemunhar um milagre tão maravilhoso que só pode ser atribuído à intervenção divina do Padre Pio. Esta é apenas uma amostra do poder que você pode ajudar a espalhar. Com uma doação mensal de apenas R$30, equivalente a R$1 por dia, você se torna uma fonte de bênçãos para aqueles que mais precisam. Sua contribuição lhe favorece com mais de 130 missas anuais, incluindo o envio de seu nome para o Santuário do Padre Pio, junto ao seu corpo incorrupto, em São Giovanni Rotondo. Seu nome será levado até lá e será colocado sob o corpo incorrupto do Padre Pio, onde será abençoado pela proximidade do grande santo. Mas há uma urgência em agir agora. Não deixe que as forças contrárias à luz o impeçam de receber essas bênçãos. Faça sua doação agora e abra as portas para um fluxo contínuo de graças e proteção. Cada centavo investido será como uma prece pedindo ao Padre Pio que coloque você, sua vida e seus entes queridos sob sua intercessão. Não perca esta oportunidade de fazer parte de algo verdadeiramente extraordinário. Clique no link abaixo e faça sua inscrição agora mesmo. Juntos, podemos espalhar bênçãos e proteção a todos que buscam ajuda e proteção espiritual. Junte-se a nós nesta família de fé e transformação. Agradeço desde já por sua generosidade e confiança.